Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre alguns critérios para diagnosticar apraxia de fala em adultos. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel e sou fonoaudióloga. Gente, a apraxia da fala é um distúrbio neurológico da fala que causa um prejuízo na capacidade de programar e coordenar comandos sensório-motores que são necessários para a produção da fala normal. Em adultos, a apraxia é causada por condições neurológicas adquiridas, como acidente vascular cerebral, lesão cerebral traumática, tumores ou doenças neurodegenerativas. Muitas vezes ocorre com outros tipos de apraxia, por exemplo, apraxia de membros, apraxia de marcha, apraxia oral e apraxia de deglutição. Também é comumente associada à disartria e à afasia. A apraxia de fala, ela é definida como um distúrbio do planejamento ou programação dos movimentos da fala. Como atribuímos a divisão a um estágio intermediário entre o processamento da linguagem e a execução motora, também definimos o que não é apraxia de fala. Não é uma disartria, pois fraqueza muscular, paralisia ou movimentos involuntários não explicam as dificuldades. Não é afasia, pois não há limitações na recuperação de palavras, formulação gramatical, compreensão auditiva ou montagem fonológica também não explicam essas dificuldades. E para complicar as coisas, as pessoas com apraxia de fala quase sempre têm afasia e muitas vezes também disartria. É incomum ter apenas praxia de fala. A definição de apraxia de fala não assume uma etiologia específica, além de uma condição neurológica que afeta o hemisfério cerebral dominante da linguagem, o esquerdo. É mais frequentemente causada por acidente vascular cerebral, mas também pode resultar de condições como doença progressiva, tumor e trauma. Conhecer outros sinais e sintomas, o início e a evolução dos problemas e os resultados da neuroimagem o ajudarão a fazer um diagnóstico correto. Aos fonoaudiólogos que estiverem assistindo esse vídeo, gostaria que deixassem nos comentários qual a sua experiência clínica com apraxia de fala, disartria ou parafasia fonêmica. Quem de vocês conseguem facilmente diagnosticar cada um deles? Escrevam aí nos comentários que eu quero saber. Aproveito para divulgar um curso online excelente da fonoaudióloga especialista Ana Carolina Butti sobre apraxia de fala na infância. Vocês podem dar uma olhada na página dela, que vocês encontrarão na playlist desse canal, e também vou deixar o link na descrição do vídeo. Saber que a apraxia de fala é definido como um distúrbio de planejamento, programação de fala, não quer dizer muito para você no diagnóstico, porque essa definição é muito abstrata. Ainda não entendemos como as redes cerebrais realmente programam os movimentos da fala, ou porque como as pessoas com apraxia de fala têm o tipo de dificuldade que apresentam. Em outras palavras, não temos como traduzir nossa definição conceitual para uma definição comportamental. No entanto, são os comportamentos de fala que os fonoaudiólogos devem confiar quando fazem um diagnóstico de apraxia de fala. Infelizmente, um problema ainda maior com a apraxia de fala é que não é possível realizar análises normais de especificidade e sensibilidade diagnósticas. Os pesquisadores, eles se deparam com um grande obstáculo. Simplesmente não há como saber com certeza se alguém tem apraxia de fala. Não é possível usar nossa definição conceitual para determinar se a programação motora em si é interrompida. Também não há um único teste ou desempenho que possamos usar como padrão de referência para a síndrome comportamental, que é a apraxia de fala. Em vez disso,
o transtorno é diagnosticado por julgamento subjetivo. Esse problema levou às recomendações diagnósticas confusas e às vezes contraditórias. A confiabilidade do diagnóstico pode ser limitada, mesmo entre os diagnosticadores altamente experientes. É difícil diagnosticar a apraxia de fala. Em primeiro lugar, é um distúrbio complexo. A apraxia de fala varia muito em gravidade e qualidade, e suas características se sobrepõem tanto à disartria quanto à afasia. Mesmo as pessoas que se encaixam no perfil de apraxia de fala podem soar extremamente diferentes umas das outras. Alguns não conseguem produzir nenhuma fala inteligível, enquanto outros, à primeira vista, parecem não ter nenhuma dificuldade. Muitos têm uma afasia coexistente não fluente, enquanto outros usam frases longas e alguns poucos podem não mostrar evidência de afasia. Por causa dessas grandes diferenças, você precisa ser sistemático em sua avaliação e saber o que está procurando. Isso significa que os fonoaudiólogos não têm escolha a não ser fazer interpretações bastante subjetivas se quiserem fazer um diagnóstico. Se for dada a oportunidade de você participar de uma equipe de estudos e treinamento, eles podem ajustar as suas interpretações para serem semelhantes entre si e mais próximas de um padrão. A maioria de nós não tem essas oportunidades. Como um exemplo simples, um clínico pode ter aprendido que deve ouvir prosódia anormal, mas não sabe qual aspecto da prosódia é mais relevante quanto ao desvio. Justificaria um diagnóstico ou como ponderar uma característica prosódica anormal em relação a outros atributos que também estão presentes. Os critérios dependem do que você tenta diferenciar. Vamos supor que queremos diferenciar as pessoas que têm apraxia de fala, e a grande maioria das quais também tem afasia, de pessoas que têm afasia sem apraxia de fala. Para torná-lo real, vamos excluir as pessoas que têm afasia e não cometem nenhum erro de som de fala. É fácil determinar que elas não têm apraxia de fala. Pessoas com afasia e pessoas com apraxia de fala cometem erros que soam fonêmicos aos nossos ouvidos. A primeira coisa a entender é que, apesar de ouvirmos esses erros como fonêmicos, eles podem ser causados por uma variedade de problemas, incluindo um déficit de planejamento ou programação motora, um déficit linguístico fonológico, ambos, ou mesmo um problema de execução motora. O termo que usamos para afasia fonêmica refere-se a um comportamento que ocorre tanto na apraxia de fala quanto na afasia. Não faz sentido diferenciar o comportamento da parafasia fonêmica do distúrbio multidimensional da apraxia de fala. Seria como diferenciar a tosse da gripe. Em vez disso, a tarefa de quem diagnostica é diferenciar a apraxia de fala, que quase sempre vem junto com a afasia, dos casos de afasia em que a parafasia fonêmica está presente, mas devido exclusivamente à etiologia linguístico-fonológica. A partir de agora, vou me referir a essa última como afasia com parafasia fonêmica. Definidos dessa forma, a apraxia de fala e a afasia com parafasia fonêmica são ambos distúrbios. Eles também são mutuamente exclusivos. Podemos diferenciar com confiança entre os dois com base nas qualidades da fala que ouvimos. Podemos não ser capazes de diagnosticar cada caso, mas podemos ficar mais confiantes sobre o diagnóstico que fazemos. Então, quais são os critérios diagnósticos atuais para diferenciar entre a apraxia de fala e a afasia com parafasia fonêmica?
O primeiro critério é que as pessoas com apraxia de fala produzem muito mais erros de distorção e erros de substituição distorcidas do que pessoas com parafasia fonêmica. Outro critério de diferenciação são que as pessoas com apraxia de fala usam velocidade de fala lenta, alongamento de pausas, consoantes e vogais, enquanto as pessoas com parafasia fonêmica não. Erros de distorção são erros fonéticos sutis, que você ouve além dos fonêmicos mais óbvios. Eles podem soar como uma fala arrastada ou uma fala que não faz parte da fonologia nativa do falante. Uma maneira prática de definir erros de distorção é que eles são o que você transcreveria se estivesse usando uma transcrição fonética e ouvisse um desvio que não fosse indicativo de coarticulação, dialeto ou uma variação normal. Estudos de diferentes laboratórios e diferentes desenhos de pesquisa mostram que os erros de distorção ocorrem com mais frequência na fala produzida por pessoas com apraxia de fala do que com pessoas com parafasia fonêmica. Lembre-se de que erros fonêmicos, como substituições, ocorrem tanto na apraxia de fala quanto na parafasia fonêmica. Portanto, embora certamente caracterizem esses distúrbios, é uma das características que não os diferenciam. Os erros de substituição distorcida, por outro lado, referem-se a erros fonêmicos e erros de distorção que são produzidos nos mesmos segmentos e ocorrem mais frequentemente em apraxia de fala do que em parafasia fonêmica. É claro que eles são apenas um pequeno subconjunto de todos os erros fonêmicos e de distorções que as pessoas com apraxia de fala produzem e podem ser difíceis de detectar. Vou dar alguns exemplos de distorções e erros de substituição distorcidos. Um tipo comum de erro de distorção é a distinção ambígua, ou seja, é meio borrada entre as consoantes sonoras e surdas. Por exemplo, ao dizer a palavra chefe, a primeira consoante pode soar como algo entre B ou um P. Quando você ouve a produção várias vezes, pode descobrir que suas percepções mudam. Às vezes você ouve um B, às vezes você ouve um P, talvez você não possa decidir qual é. Outros exemplos comuns são quando o segmento é muito longo, por exemplo, um S prolongado, ou a constrição é muito aberta, por exemplo, quando o B soa quase como uma fricativa. Um exemplo de substituição distorcida seria dizer algo que soasse como lançar, a palavra lançar ao invés de dançar, uma substituição da primeira consoante. E ao mesmo tempo usar uma voz ambígua, então não fica realmente claro se a primeira consoante era um L ou era um D, é uma distorção de consoante substituída. Substituições distorcidas também podem ser adições distorcidas. Por exemplo, na palavra busca, poderia ser produzido como bossa, com uma vogal final muito prolongada. Bom, acabei de falar sobre os erros de distorção e esse exemplo é o alongamento de um segmento de consoante ou vogal. O alongamento também afeta o ritmo e a velocidade da fala. Além do alongamento de consoantes e vogais, as pessoas com apraxia de fala também inserem e prolongam pausas nas palavras. Eles podem produzir, por exemplo, na palavra bossa, como bo, com uma longa pausa, sabe, entre a vogal e a consoante final. Juntos, todos esses comportamentos de alongamento resultam em uma fala mais lenta do que normal. A maneira mais clara de ver os efeitos é ao dizer palavras que incluem 3 ou mais sílabas.
De fato, se você calcular o comprimento médio das sílabas em palavras polissílabas, você terá um índice muito bom de saber se a taxa é anormalmente lenta. Ela é muito útil para decisões de diagnóstico e também uma boa medida de resultado para documentar a mudança ao longo do tempo. Às vezes, as pausas e os prolongamentos do som parecer que o falante produz as palavras uma sílaba de cada vez. Esse fenômeno, a segmentação silábica, é particularmente marcante quando há uma pausa em cada sílaba consecutiva. Os prolongamentos também podem mostrar as diferenças de tensão. Tomemos, por exemplo, a palavra catástrofe. A vogal da primeira sílaba é normalmente átona e muito curta, enquanto a vogal da segunda sílaba é tônica e longa. Pessoas com apraxia de fala geralmente alongam sílabas átonas com o efeito de que todas as vogais e sílabas têm aproximadamente o mesmo comprimento. Esse é um exemplo de como a prosódia é prejudicada em apraxia de fala. As dificuldades prosódicas são restritas a esses problemas de temporização em apraxia de fala e as variações na frequência de voz, a entonação, são relativamente poupadas. A variabilidade de erros é uma daquelas características que são comuns, mas não ajudam a diferenciar entre a apraxia de fala e a parafasia fonêmica. Exceto quando os alvos da fala são muito fáceis ou muito difíceis, a maneira como as pessoas com qualquer um desses distúrbios produzem palavras tendem a variar de tentativa para tentativa. Por exemplo, se você pedir a uma pessoa com apraxia de fala moderadamente grave para dizer a palavra catástrofe 3 vezes, ela pode dizer algo assim como fati, ou sati, ou rafi, né? Tem essas distorções. A natureza da variabilidade também significa que qualquer fonema pode ser alterado de várias maneiras. A palavra B, às vezes o B pode ser produzido como um G, um G, e às vezes como um SPA, e assim por diante. Por outro lado, indivíduos com apraxia de fala tendem a favorecer certos sons e combinações de sons, o que significa que você pode identificar padrões a serem abordados no tratamento. As pessoas também tendem a produzir as mesmas proporções de erros fonêmicos e de distorção ao longo do tempo, de modo que a sua documentação ficará direta e confiável. Não há evidências de pesquisa de que esse padrão de consoante sobre vogal diferencia entre apraxia de fala e parafasia fonêmica. Também é verdade que a extensão em que você ouve os erros nas vogais depende muito da tarefa. Os fonoaudiólogos, como outros falantes de uma língua nativa, toleram mais variações nas vogais antes de detectar um erro, especialmente quando conhecem a palavra, como muitas vezes fazemos em nossa avaliação. Por razões semelhantes, estamos dispostos a detectar erro no início de palavras e sílabas e não no final. E como se diferencia apraxia de fala e disartria? A questão de saber se uma pessoa tem disartria ou apraxia de fala surge mais frequentemente com doença progressiva do que com acidente vascular cerebral no hemisfério esquerdo e podem ter implicações muito importantes para o diagnóstico médico e o prognóstico. Vou falar 6 observações básicas que sugerem apraxia de fala em vez de disartria. A primeira é a fala automática, como contar e dizer os dias da semana, é mais normal do que a fala regular. Segundo, as dificuldades de fala são restritas à articulação e prosódia, sem evidência de fonação anormal ou hipernasalidade. Terceiro,
A pessoa tem dificuldades em repetir sequências de sílabas complexas e sem sentido, como, por exemplo, pedir para o paciente repetir pitiqui. Quarto, um exame mecânico oral não mostra evidência de fraqueza muscular. 5. Os tipos de distorção são diversos e variáveis, como ambiguidade da voz, alongamento, frente da língua, enfraquecimento da constrição, ambiguidade da ressonância e etc., em vez de serem uniformes e consistentes. E o sexto são os erros de som, que são frequentemente corrigidos, às vezes com tentativas repetidas. É muito difícil diagnosticar a disartria quando existe quando ela vem junto com a apraxia de fala, porque você está observando uma combinação de características sobrepostas e semelhantes. Acho que é bastante comum, mesmo que pessoas com apraxia de fala de AVC tenham disartria. Ambos os distúrbios contribuem para a percepção de que os sons são distorcidos e a velocidade da fala é lenta. Bom, agora que já mostrei os primeiros passos para o diagnóstico diferencial, vamos falar sobre o próximo passo. Existe algum teste que eu deveria aplicar ou alguma outra maneira de coletar uma amostra de discurso, assim, informativo? O primeiro passo é pedir aos pacientes que expliquem seus problemas de fala e como eles são afetados por eles. Para pessoas que adquiriram recentemente afasia, apraxia de fala ou disartria, a sessão de avaliação deve conectar com suas experiências pessoais, as informações mais específicas que você pode fornecer sobre o diagnóstico e o que esperar dele. As pessoas que convivem com o tratamento há muito tempo, muitas vezes podem dizer o que ajuda, o que atrapalha e o que elas tentaram em termos de estratégias e tratamentos. Eu continuo impressionada com a percepção que muitas pessoas têm se você lhes der a oportunidade de explicar como são os seus problemas. O próximo passo é ouvir a qualidade de uma amostra de fala. Parte dessa amostra é baseada na conversa inicial. Um monólogo, por exemplo, pedir para fazer uma descrição de imagem, às vezes já ajuda o clínico a se concentrar na qualidade da fala mais especificamente. Como a maioria das pessoas para quem você considera apraxia de fala tem afasia junto, qualquer número de problemas de linguagem tornará sua fala conectada menos fluente e completa, resultando em hesitações, pausas e taxa de fala lenta. Além disso, quando as pessoas constroem sua própria narrativa, elas podem usar estratégias de evitação para se comunicar ou concluir a tarefa de avaliação da maneira mais eficaz possível. Por essas razões, amostras de fala podem superestimar e subestimar as dificuldades de produção de fala que as pessoas experimentam. Outro passo é realizar uma tarefa de repetição de palavras que seja mais extensa do que a que está incluída na maioria de baterias de afasia. Essa tarefa quase sempre fornece as informações que faltam para a sua avaliação. A bateria de apraxia de adultos inclui alvos com uma gama de complexidade para ajudar a revelar os desafios pertinentes de articulação e prosódia. Outros protocolos de exame de fala motora são igualmente adequados. Atualmente, não há avaliações diagnósticas abrangentes para apraxia de fala. Idealmente, as ferramentas futuras permitirão ao clínico determinar como os fatores fonéticos, lexicais, de modalidade e estratégicos que influenciam os padrões de fala. Sabemos que uma grande rede neural é responsável pelo planejamento e programação de fala. Ele é distribuído em várias regiões corticais e subcorticais do cérebro e diferentes links nessas redes podem interromper a produção da fala.
Não existe uma única região responsável, que seja responsável pela apraxia de fala. No entanto, o córtex frontal inferior posterior esquerdo, que é a área de Broca, e a área motora suplementar e o córtex pré-motor lateral parecem desempenhar papéis centrais. Por outro lado, se o movimento anatômico e funcional for apenas no córtex parietal e temporal, você esperaria uma parafasia fonêmica ou apenas afasia sem dificuldades na produção da fala. Por exemplo, a apraxia de fala é comum na afasia de Broca, enquanto a parafasia fonêmica é comum na afasia de Wernicke. Minha recomendação é que você se sinta confortável ou desconfortável, mas documente até que ponto você observa características na fala dos pacientes que são consistentes com o critério diagnóstico atual. Meça o quanto puder. Em seguida, analise o perfil que você foi documentando durante o tempo. Você deve ser capaz de usar as suas observações como uma justificativa para o diagnóstico. E se você não puder justificar o diagnóstico e os resultados forem inconclusivos, é melhor afirmar que a diferenciação é incerta entre apraxia de fala, parafasia fonêmica e disartria. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero ter esclarecido alguns pontos sobre a apraxia de fala em adultos. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.